Olá, boa tarde. Bom, e ainda no A Constituição. E agora aprofundando um pouquinho mais. a Revolução Federalista. Olá, boa tarde. Hoje nós iremos falar a respeito da República da Espada, que foi um período de transição política que ocorreu no Brasil a partir da proclamação da República e teve os militares como as principais figuras do poder. Diante desse cenário de mudanças radicais, diferentes visões relacionadas à política do país se consolidaram e marcaram presença no período. Pode-se destacar como as mais significativas sendo as seguintes. República positivista. Eram compostas majoritariamente por membros do Exército e defendiam o positivismo, apoiando uma centralização política e um sentimento de patriotismo. Exerceram forte influência no país, consagrando o lema Ordem e Progresso como um forte elemento de sua política, vindo até a ser utilizado na bandeira do país. Outro grupo foram os republicanos liberais. Eles eram indivíduos pertencentes à elite agrária e eram defensores dos interesses das oligarquias regionais exportadoras. Defendiam o federalismo e, consequentemente, a autonomia dos estados, garantindo-lhes maior liberdade em suas respectivas regiões. Por fim, vou falar sobre os republicanos radicais. Eles eram integrantes das camadas médias urbanas e eram defensores de transformações de um cunho mais social, almejando uma maior participação popular nas decisões do país. E, além disso, eles eram a favor da consolidação de um Estado centralizado. Bom, e ainda no governo de Deodoro Fonseca, teve a política do encilhamento, que foi implementada pelo ministro da Fazenda Rui Barbosa, e essa política pretendia estimular a industrialização. Foram criadas muitas facilidades para a abertura de empresas e aumento da emissão de papel moeda. No início, isso gerou um boom econômico e euforia na bolsa de valores, mas logo virou uma bolha especulativa. Muitas empresas eram falsas ou faliram rapidamente. Resultado, uma forte inflação, crise de confiança e aumento da dívida pública. As consequências, a política econômica desacreditou no governo. A crise econômica se somou às tensões políticas com o Congresso, levando a Deodoro renunciar em 1891. Bom, agora no governo de Floriano, a situação era herdada. Floriano assumiu em meio a uma crise econômica e política profunda. Sua prioridade era restabelecer a ordem e a confiança no governo. A sua política econômica adotou medidas mais conservadoras, buscando estabilizar a moeda e controlar a inflação, deixada pelo encilhamento. Isso incentivou a produção nacional e protegeu as indústrias, o que lhe rendeu o apelido de Marechal de Ferro e consolidador da República. Também apoiou a classe média urbana e as indústrias, em oposição às oligarquias rurais que dominaram a política nas décadas seguintes. Bom, apesar da repreensão política e de revoltas nesse governo, a economia começou a se estabilizar. Floriano preparou o terreno para a fase seguinte, a República Oligárquica, marcada pelo domínio dos cafeicultores e fazendeiros leiteiros. A Constituição de 1891 foi a primeira da República do Brasil, feita depois da proclamação da República em 1889. Ela acabou com a monarquia, vindo permitir um governo republicano e fundamentando o Brasil como uma nação. O poder passou a ser dividido com o presidente, sendo eleito para um mandato de 2 anos. Também trouxe a separação entre igreja e Estado e a nomeação e reconhecimento de alguns direitos civis. E também permitiu o direito ao voto, mas somente para pessoas de 21 anos alfabetizadas. Apesar dos avanços, o poder continuou nas mãos de homens ricos e alfabetizados, sem a igualdade de forma que temos hoje. E agora aprofundando um pouquinho mais sobre o governo de Deodoro da Fonseca. Ele foi líder militar do golpe que proclamou a República em 15 de novembro de 1889 e tornou-se o primeiro presidente do Brasil republicano, primeiro como chefe do governo provisório e depois eleito de forma indireta. Ele tentou implantar rapidamente um modelo republicano presidencialista e enfrentou crise econômica, inflação e desorganização política. Governou de forma autoritária, dissolvendo o Congresso quando foi contrariado e teve atrito constante
o apoiava e a Marinha que era contra. E por causa dessa pressão política e da ameaça da Guerra Civil, ele renunciou em 1891 e seu vice, Floriano Peixoto, assumiu o poder. E agora, o governo do Floriano Peixoto, como ele era o vice-presidente de Deodoro da Fonseca, quando ele renunciou, Floriano assumiu a presidência. E ele é conhecido como Marechal de Ferro por conta da sua postura firme e autoritária. Ele trabalhou para fortalecer o governo central e reprimiu duramente os opositores, especialmente das revoltas da Armada, a Marinha Revoltada no Rio de Janeiro e a Revolução Federalista, que foi a Guerra Civil no Rio Grande do Sul. Ele incentivou a industrialização e o crescimento urbano e cumpriu o mandato até o final, saindo em 1894 e foi sucedido pelo civil Prudente de Moraes, o primeiro presidente civil da República. A Revolução Federalista ocorreu no período de 1893 e 1895. Ela ocorreu principalmente no Rio Grande do Sul. Foi um conflito entre federalistas que queriam maior autonomia dos estados, como Caio mesmo disse, e republicanos governistas, liderados por Júlio de Castilho, que defendiam um governo central mais forte. Os federalistas também buscavam derrubar o governo estadual e tinham o apoio de parte dos militares. A guerra foi marcada por muita violência e batalhas no sul do país. Terminou com a vitória do governo republicano. Agora sobre as revoltas da Armada, ela ocorreu no período de 1891 e 1894. Envolveu a Marinha do Brasil, que se revoltou contra o governo durante a Primeira República. Os marinheiros eram contra as atitudes autoritárias dos presidentes Deodoro da Fonseca e depois de Floriano Peixoto. A Marinha ameaçou bombardear o Rio de Janeiro para forçar mudanças políticas drásticas. O governo reagiu com o apoio do Exército e as tropas estaduais, derrotando os revoltosos. Bom, uma relação entre elas, as duas aconteceram quase ao mesmo tempo e mostraram estabilidade política no início da República. Ambas se opunham ao autoritarismo do governo, mas foram derrotadas, consolidando o poder republicano. Agora, para aprofundarmos ainda mais essas ideias em nossas mentes, vamos resolver uma questão sobre o assunto. Sobre a Revolta da Armada, de 1893 a 1894, selecione a alternativa correta. A. Foi motivada pela insatisfação do Exército com a violenta repressão do governo ao Arraial de Canudos, no sertão baiano. B. Foi resultado da insatisfação da Marinha, reduto de monarquistas, com o governo de Marechal Floriano Peixoto. C. Foi uma rebelião dos membros da Marinha Brasileira contra os castigos físicos dedicados principalmente aos soldados rasos. D. Foi uma revolta popular que alcançou o Exército por causa das arbitrariedades cometidas pelo governo no projeto de modernização da cidade do Rio de Janeiro. E foi um conflito travado no Rio Grande do Sul entre as duas forças que disputavam o poder daquele estado. Bom, agora respondendo essa pergunta, a alternativa correta é a letra B. Foi resultado da insatisfação da Marinha, reduto de monarquistas, com o governo do Marechal Floriano Peixoto. Mas por quê? A Revolta da Armada foi um movimento da Marinha do Brasil, que tinha muitos oficiais monarquistas, e ressentidos com a perda de prestígio após a proclamação da República, eles se revoltaram contra o governo do Floriano Peixoto, acusando de governar de forma autoritária. Mas por que a A, a C, a D e a E estão erradas? Bom, a A fala de Canudos, que aconteceu anos depois da Revolta Armada, não tem nenhuma relação. A C descreve a Revolta da Chibata, liderada por João Cândido, contra os castigos físicos na Marinha, nada a ver com 1893. A D descreve a Revolta da Vacina, causada pela reforma urbana e a vacinação obrigatória no Rio, também não tem relação. E a E trata da Revolução Federalista, que ocorreu no Rio Grande do Sul, não no Rio de Janeiro, como a Revolta da Armada.